Amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Vocês devem ter percebido, não teve live, resolvi mesmo dar um descanso a mim e a vocês também das minhas palavras, porque estamos em pleno carnaval, muitos entretenimentos, e ontem nós fizemos uma live, depois gravei um vídeo de pós-jogo que naturalmente gerou muita polêmica, como vem gerando muita polêmica o time do Flamengo, aliás, como sempre gerou polêmica o Flamengo na mídia, como sempre gerou o Flamengo muita controvérsia em todos os debates sobre o futebol. Nosso time é assim, meus amigos. E ontem nós tivemos um resultado que na verdade não compromete em nada a participação do Flamengo no Campeonato Carioca e nem tampouco, eu diria, para o futuro do time ao longo das competições no ano de 2022. No entanto, um resultado que desagrada, porque você tinha como adversário, sem querer menosprezar, o Resende, que obviamente em termos econômicos, em termos de qualidade também dentro de campo, oferece um futebol, eu diria, menos robusto que o time do Flamengo. Então, a torcida realmente ficou bastante chateada, inclusive porque houve, como eu disse, alguns pontos que naturalmente nós observamos durante a partida. Entre eles aqui quero citar a torcida bastante irritada com o Gabigol, com outros jogadores também, a manifestação da raça rubro-negra e da torcida jovem contra o Isla, que teoricamente estava gripado, mas frequentava ali uma balada, uma noitada naquele mesmo dia. Enfim, meus amigos, um dia de carnaval eivado de muita polêmica. Então estou aqui reagindo ao vídeo do Paulo Souza, que configura a entrevista que ele deu após a partida de ontem, tal como eu venho sempre fazendo, tal como é praxe aqui no canal. Vamos lá. Esportes. Paulo, boa noite. Assim como no último jogo, hoje o Flamengo mais uma vez levou gol em erros bobos na defesa, em uma partida que estava totalmente controlada pela equipe. Na sua visão, qual o principal motivo para essa sequência de erros? Mentalidade. Esse é o nosso primeiro motivo. Já tínhamos tido a percepção no aquecimento que a intensidade e a mentalidade não tinha sido a... Meus amigos, prestem atenção numa coisa, ele fala muito disso, aspectos comportamentais e mentalidade. Para mim, ainda não terminou de responder a pergunta. Ele está coberto de razão. Eu vou explicar para vocês depois porque é a minha opinião, não que eu queira ter razão, mas ele está coberto de razão. Mentalidade vencedora, disposição, concentração, comprometimento profissional. Não me leve a mal não, companheiro rubro-negro. Mas se você está pensando o contrário, você não está colaborando com o teu time, ainda que eu respeite a tua opinião, mas vamos lá. Melhor, e a mentalidade que nós queremos só é aquela que nós vimos, sobretudo nos últimos 15 minutos. Mesmo sob pressão, a equipa a ir buscar bola fora, dar velocidade ao jogo, dar intensidade, pressionar, ganhar bola, ir para a frente, procurar, criar oportunidades, mesmo não sendo eficaz, procurando sempre um objetivo claro, fazer gol. Depois, com certeza, por vezes se joga um pouco mais com o coração do que com a racionalidade, mas tivemos a mentalidade certa e a mentalidade que eu quero ver do princípio ao fim. Como eu disse aos rapazes, sobretudo, ou seja, não podemos pensar no Carnaval antes de ganharmos os nossos jogos. Temos que exigir nós mesmos para podermos fazer aquilo que estamos destinados a fazer, que é sermos superiores, como fomos, fazermos gol, sermos eficazes, temos a mentalidade certa, intensidades fortes, ganhar o jogo e depois podermos divertir. Meus amigos, quero perguntar uma coisa para vocês aqui. Vocês acham que o cara está errado? Sinceramente, ele está errado quando ele fala que o carnaval, a diversão vem depois? Vocês acham que ele está errado? Vocês viram o que o Isla fez? Pediu dispensa, forjou ali uma gripe, estava na noitada. Numa noitada se recuperando da gripe. Vocês acham que isso está correto? Essas noitadas do Gabigol, noitadas de outros jogadores? Vocês acham mesmo que o torcedor rubro-negro vai até o Engenhão num domingo de carnaval, domingo ensolarado, onde você está com a tua família, quer ver o time vencer e o ver,
sem comprometimento. Vocês acham que ele está errado quando ele fala isso? Sabe por quê? Porque ele tem falado isso há muito tempo e a torcida rubro-negra, meu amigo, acostumou-se a idolatrar esses jogadores porque foram campeões em 2019. Você só pode estar brincando, torcedor rubro-negro. É que você não está vendo, está na tua cara. Você idolatra o torcedor, acontece qualquer coisa, qualquer vaia, no dia seguinte tem inúmeras pessoas defendendo o jogador. Não pode defender o jogador, porque se você defender o jogador, meu amigo, você aí não está defendendo o Flamengo, você não está ajudando esse cara aí a acabar com isso. É isso, você não está ajudando esse cara aí a acabar com essa farra toda. É uma farra, uma sacanagem. É uma farra, uma sacanagem, uma falta de concentração. Não tem outro jeito. Se não for ele, não adianta. Sabe por quê? Porque o Landim não faz, porque o Bruno Spindel não faz. Sabe por quê? Porque o Skinner não faz, porque esses caras vão para noitadas com os jogadores. Eles não fazem. Tem que vir um cara aí profissional para poder fazer. E eu vou repetir, eu não queria nem o Paulo Souza, né? Eu queria o Mister. Ele era a quinta opção, mas está fazendo um bom trabalho. O time realmente tem evoluções, as jogadas do time. Você vê que o time está bem treinado. Agora tem elementos ali que não estão se comprometendo. É verdade. E sabe o que vai acontecer? Aí quando toma o segundo gol, e aí entende assim, caramba, agora a vergonha vai ser completa, parece que um banho de vergonha na cara, na verdade é jogado em cima desses jogadores, eles costumam, e aí começaram a jogar completamente diferente do que estavam antes, o time lento ainda, perdendo de 1-0, sem aquela vontade. Esse cara aí estava desesperado ali do lado de fora, eu vi. Esse cara aí estava desesperado. Então você, companheiro, se não apoiar esse cara aí, e se você acha que Landim vai fazer alguma coisa, mesmo tendo prometido na época da campanha, você está totalmente errado. Eu sei que você vem aqui porque você já sabe o que eu vou falar. Eu sei que eu vou ser cornetado aí, não tem problema nenhum, mas se você não ajudar esse cara aí, meu amigo, você está ferrado como rubro-negro, assim como todos nós. Pergunta da Letícia Marques, coluna do Fla. Paulo, ainda no primeiro tempo, o Flamengo teve o dobro de finalizações se comparado ao Resende. Em outras oportunidades, você já destacou a criação, mas reforçou a necessidade de ser efetivo na última bola. Como tem sido o aproveitamento do Flamengo nos treinos de finalização? Você já pensa em algum outro método para melhorar esse fundamento? Bom, repetição, a nível técnico, a evolução de um jogador tem a ver com repetição da ação. E procuramos, mesmo quando temos um jogo no meio da semana, encontrar momentos para podermos ter um volume de trabalho de finalização. Para um treinador, para uma comissão, sobretudo os princípios, os conceitos, a capacidade de produzir ações de golo, ou seja, fazendo entender e trabalhando uma boa ocupação do campo, do terreno de jogo, tendo largura, tendo profundidade, tendo várias linhas, haver interações. Uma das coisas que nos faltou bastante na primeira parte, porque eles tomaram uma decisão de fazer marcações homem a homem, sobretudo nos nossos homens lá da frente. Tivemos muito estáticos e sem dúvida o Arrasca, com a entrada dele, trouxe muito mais mobilidade e arrastou e criou espaços para podermos ser ainda mais, ter muito mais profundidade, podendo criar. Na primeira parte criámos suficiente para fazer golos, para podermos dominar este jogo de uma forma diferente, mas sobretudo, volto a repetir aquilo que já repeti das outras vezes. Nós temos que ter a mentalidade certa, e a mentalidade certa, sobretudo na parte de eficácia, é fome. Temos que ser muito determinados para fazer golos, muito determinados. Depois, o campo na quarta-feira passada está mais rápido, está mais liso. Podemos ir para muitos argumentos, mas não são nada suficientes para aquilo que eu penso que nós temos que ter. E temos que crescer nesse sentido e vamos trabalhando, não é só alertando, vamos trabalhando nesse sentido que é agressividade com o golo, fome do golo, determinação, mentalidade certa. Meus amigos, ele cita sempre essa questão de mentalidade
em qualquer pergunta, porque realmente esse é o principal problema do Flamengo. Pergunto eu a vocês, o Flamengo criou inúmeras oportunidades ou não criou? É óbvio que criou. E como eram as conclusões displicentes? Esse cara está lá dentro do campo para poder concluir? Não. Você acha que ele não treina conclusões? Ele treina. Vocês viram o que aconteceu com o Gabigol? O Gabigol debochando da torcida? Foi mandado tomar caju, sim. Tem que ser mandado tomar caju, sabe por quê? Porque ele não é maior do que aquele cara ali. Aquele cara ali nunca fez isso, Zico. Ele nunca fez, por que ele tem que fazer? Eu gosto do Gabigol, compreendo a importância dele, não tenho nenhuma dúvida. Agora, ele e o Pedro ontem, claramente um não quer passar a bola para o outro. Peraí. Tem que ter mentalidade sim, tem que ter comportamento sim. E eu vou dizer uma coisa a vocês, eu não vou aderir nunca a modas. Não é essa a questão, é que isso já falta muito tempo no Flamengo. Ele tem toda a razão. E se você, torcedor rubro-negro, não quiser apoiá-lo, você não vai conseguir modificar. Porque agora virou moda criticar o treinador, idolatrar os jogadores. Ah, não, mas você tem que ver, Fernando, que eles foram campeões em 2019 e o Paulo Souza não foi. Pelo amor de Deus, você contratou o Paulo Souza agora. Para quê? Para continuar idolatrando o ano de 2019? A tê-lo ali como etéreo? Pelo amor de Deus, gente. Ora, ele tem razão, ele treina. Ele tem razão. Sabe por que a equipe, meus amigos, depois nos 15 minutos finais, foi muito mais intensa? Porque percebeu a vergonha que era. E não vai mudar. Não adianta você querer que aquele banana do Landim, porque esse sim é um banana, o banana do Landim cobre alguma coisa, porque ele não cobra nada. Nada. Absolutamente nada. O Braz é amigo de todos esses jogadores. Ainda me lembro do Braz deixando o campo abraçado com o Gabigol na época do Domi, porque o Gabigol ficou no banco e depois não queria correr no final da partida ali no campo com o restante dos reservas. Ah, pelo amor de Deus, gente. O Gabigol é maior do que quem? Não é maior do que ninguém, não. Gosto muito do Gabigol, muito importante. Vou vibrar muito com os gols dele. Para mim é um dos principais centroavantes do mundo, mas não vou aceitar uma coisa dessas. Realmente não vou. E fez muito bem a torcida em mandá-lo tomar caju, sim. Vai. Pergunta do Sidão Marinho, Litoral News. Paulo Souza, como você vê o Gabi na partida de hoje? Concorda com as vaias do torcedor? O torcedor é a alma de qualquer clube, é muito passional e é isso. A começar por esse negócio de Gabi. Negócio de Gabi, Lil Gabi, coleção de moda praia do Gabi, noitada do Gabi, cabelo, que ele fica 5 horas do Gabi, visual do Gabi, noitada do Gabi com a filha do ex-treinador, 8 horas da manhã, todo mundo, Gabigol, ali o companheiro lá, em cima de um palco, né, bebendo ali, e todo mundo achando mal barato depois de um jogo que ele correu pra caramba lá em Volta Redonda, aí o companheiro vai lá e fala assim, não, mas você tem razão, mas ele tem razão, era um momento de descanso dele, você não sabe de nada. Lil Gabi e Gabi não sei o que, uma estrela, o príncipe porcaria nenhuma, rapaz, hein? Exigente, sobretudo, connosco, porque temos muita qualidade e essa exigência existe. Tem que partir de nós, criarmos as sinergias certas e com certeza essas sinergias mentalidade certa, fazer mais golos que os adversários para podermos ganhar jogos e fazer com que o nosso torcedor, a nossa nação, vá contente, vá feliz para casa porque sentiu-se representada como quer ser representada no campo. Pergunta. Meus amigos, vocês perceberam, não teve defesa com relação ao Gabigol. Se fosse o treinador, diria assim, não, mas foi uma injustiça, o torcedor precisa entender o nosso esforço. Ao contrário, ele diz que o torcedor tem razão, ele não falou, eu diria, claramente, mas falou sim. Eu não tenho nenhuma dúvida, subliminarmente. É só você parar para interpretar. Se você tiver alguma dúvida, volta aí, companheiro rubro-negro, que você vai perceber que ele está dando razão à torcida, não porque ele quer fazer média com a torcida. Não. Não é por isso, não. É porque a torcida tem razão. Ele sabe muito bem disso. E isso aí, meu amigo rubro-negro, olhem para mim aqui, isso aí, subliminarmente também é um pedido dele para que o torcedor rubro-negro o apoie.
É isso que ele está fazendo. E está sendo criticado, inclusive, aí por jogadores de futebol que dizem assim, não, mas ele não pode falar nada em público. Ele vai falar e pronto. Porque ele tem que falar. Porque quando ele fala, ele mostra o que está acontecendo lá dentro. É isso. Você sabe disso. Você fica idolatrando esses caras aí, meu amigo rubro-negro. Pare para pensar aqui nas minhas palavras para ver se ele não tem razão. Ele está pedindo aqui, ó, a você para poder apoiá-lo e acabar com essa sacanagem que tem ali. Porque eu vou te falar uma coisa, meu amigo rubro-negro, é uma sacanagem mesmo. Porque é uma sacanagem o time ano passado não ter vencido nada. É uma sacanagem, esses jogadores precisam se enquadrar. É isso aí. Do Marcos Vinícius Filho, canal Tudo pelo Flamengo. Paulo Souza, você optou em iniciar a partida com a Arrascaeta no banco. Como você avalia o primeiro tempo da equipe sem o meia? Bom, eu já o disse, ou seja, nós tivemos uma decisão de uma veia concretizadora importante na frente, com o Pedro, com o Bruno e com o Arrasca, e com o Gabi. O que nós verificámos na primeira parte, porque o nosso adversário procurou e fez marcações individuais, precisávamos de muito mais mobilidade para criarmos muito mais, e acabámos por criar, mas percebemos que com um pouco mais de mobilidade e com um pouco mais de capacidade de interagir entre outros jogadores da mesma linha, de outras linhas, como o Arrasca tem, seja aí pela esquerda e pela direita, no meio, seja a ocupação do espaço fora de marcações, para poder dar continuidade e ligar o jogo na frente, procurando assistências, procurando golos, como foi o caso, dando largura, dando profundidade. É um jogador que tem vindo a jogar praticamente tudo, é um jogador muito diferente de todos aqueles que mencionei na frente, que iniciaram hoje o jogo, e trouxe-nos isso que nos faltou, no nosso entender, na primeira parte, um pouco mais de mobilidade. Pergunta do Laszlo Dalfovo. Meus amigos, é o seguinte, o Gabigol é tudo isso, o que ele falou, e o De Arrascaeta também, assim como o Pedro. Mas o De Arrascaeta é o principal jogador do time, porque realmente é tudo isso que ele diz. Ele articula-se pela direita, pela esquerda, ele interage muito com as outras linhas, ele promove assistências, ele faz gols, tem conclusões realmente muito boas, mas só que você aí, companheiro rubro-negro, não pode protestar no início de um jogo quando você não o vê em campo, porque senão ele vai se arrebentar todo. Você lembra o que aconteceu no ano passado? Ele ficou vários meses, inclusive fora do time do Flamengo, foi voltar ali naquela partida final contra o Porquinho Ladrão. Sabe por quê? Porque ele estava todo arrebentado, porque é um jogador que se doa muito dentro de campo, ele tem uma responsabilidade, como ele falou, de interação com as outras linhas, que na verdade o desgasta muito, que exige muito da musculatura dele. E ele tem um trabalho de fisiologia, ele tem realmente um trabalho de fisiologia muito bem realizado, que mostra para ele qual é a necessidade do jogador. O Flamengo está sofrendo aí com lesões? Muito pouco. Verdade? Sabe por quê? Porque o trabalho está sendo muito bem feito. Então, quando você, contra o Rezende, não vê em campo, você, ao invés de protestar, você precisa entender que é um jogador que está sendo preservado e foi guardado ali para os momentos finais, e quando entrou fez o gol. Você acha mesmo que em sã consciência o Paulo Souza vai barrar o De Arrascaeta, rapaz, quando o Flamengo tiver um jogo importante? Você acha mesmo? Ah, não, eu ouvi isso. Não, o Paulo Souza é um idiota. Como pode deixar o De Arrascaeta no banco? Pelo amor de Deus, rapaz. Será que vocês não estão vendo que ele faz isso ali para poder preservar o jogador? Agora no domingo, por exemplo, tem um jogo contra o Vasco. Será que você não pararam, não consegue pensar sobre isso? Aí você vai falar assim, Fernando, você está meio irritado hoje. Não, é porque eu estou querendo mostrar para vocês o que está escancarado, e vocês não querem perceber, porque vocês são conservadores com os pensamentos que têm. Quando eu falo vocês, aqueles que ainda estão pensando ao contrário. Né? Não é uma crítica, não é de forma alguma um ataque a quem pensa diferente, não é isso, mas eu estou falando com essa veemência para você poder entender. Você acha que ele vai barrar o De Arrascaeta, ou ele estava ali sendo poupado? O que você quer? Que ele entre em todo jogo, jogador espetacular, e se arrebente todo e fique vários meses sem entrar no campo? O trabalho que está sendo feito agora, meus amigos, na comissão técnica é muito inteligente, viu?
Só para você entender, agora nós temos comissão técnica, não é aquela palhaçada, aquele pessoal todo antiquado que nós tínhamos no passado, o cara que trabalhava lá em 2009, ficou tempo sem trabalhar. Você aí tem que pensar nisso. Que o Flamengo investiu aí numa comissão técnica muito boa. Aliás, não é só você que tem que pensar, não, são os dirigentes também que tem que pensar, porque tem muita gente lá na Gávea que está criticando. Parece que não para pensar, não analisa ali. Está analisando o resultado em cima, não está analisando o que está acontecendo dentro do jogo e antes do jogo, né? E dentro do vestiário. Do lance. Deixando um pouco as questões de jogo de lado, gostaria de saber sobre o Ramon, que ainda não ganhou oportunidades em 2022. Como vê o futuro do lateral no clube? Bom, o Ramon, infelizmente, era para iniciar este mesmo Carioca, com o Sub-20. Infelizmente teve uma lesão muscular e isso não lhe permitiu iniciar o processo. E tem tido bem mais dificuldades de encontrar esse espaço. Na esquerda, como têm visto, tenho tomado decisões a nível de jogadores que têm uma preponderância grande em termos atacantes, tecnicamente bem evoluídos, e o Ramon tem tido mais dificuldades. O Ramon é um jogador muito forte a nível físico, onde tem que ir crescendo em termos de posicionamento, entender o jogo, os timings certos e, sobretudo, nesse entendimento do jogo, ligar o jogo e decidir o jogo com bons cruzamentos, com boas assistências, com bons passes. É algo que temos vindo a trabalhar com ele, encontrando o espaço e o momento certo para ele podermos integrar. Meus amigos, o Ramon não deve estar treinando bem, foi o que ele falou. Por que ele teria alguma coisa contra o Ramon? Não está treinando bem, se machucou no início da temporada, quando era para ele ter entrado. Eu acho que ele está sendo coerente. Sim, está sendo coerente, porque o Ramon, no entendimento dele, não é um jogador, pelo que ele explicou, que tem se mostrado um bom atacante. E ser um bom atacante nessa posição de ala é fundamental, senão o time fica todo torto, só joga por um lado. É assim. Enquanto isso, tem o Lázaro ali, que está muito bem. Ontem, por exemplo, na partida, eu estava comentando que o Everton Ribeiro não estava aparecendo no jogo, não estava sendo usado, ele estava isolado ali, não era nem que ele não estivesse jogando bem, ele não estava ali sendo acionado, porque o Bruno Henrique, ele tende a centralizar mais, ir para dentro da área, ao invés de triangular pelos corredores laterais, propiciando um bom jogo pro ala. Então é aquilo que eu digo para vocês, o cara não está treinando bem, não acho que ele tenha nada contra ele, acho que muito em breve o Ramon, na medida em que compreenda os princípios do jogo do Paulo, vai entrar em campo, porque não é só o jogador estar forte fisicamente e forte tecnicamente, ele tem que ser inteligente. Não é que ele não seja, mas tem jogadores que têm capacidade cognitiva para poder entender mais lenta. Tem outros que, tal como numa sala de aula, eu, por exemplo, professor, eu tenho que me dedicar realmente a algumas pessoas que têm um processo de aprendizado mais lento, mas isso não significa que sejam menos inteligentes, significa que precisam de um tempo mais para poder captar, e depois que captam, acabam se tornando até melhores do que aqueles que captaram rapidamente. Então não tem nada contra o Ramon aí também, no meu entendimento, não. Tem muita controvérsia, não bota o Ramon, sacanagem com o Ramon. Pô, pessoal aí, pelo amor de Deus, gente. Pô, o negócio é o Flamengo tá jogando dentro de campo, bem dentro de campo. O cara não tá sacaneando ninguém, vai. Penúltima pergunta do Rafael Melo, canal Rafa Melo. Boa noite, Paulo. A torcida vem questionando o motivo do Marinho pouco atuar nos últimos jogos. Ele chegou como um dos principais reforços da temporada, fez bons jogos no início, mas não recebeu mais chances. Pode falar um pouco sobre? Não, penso que ele tem recebido chances, tem tido o seu espaço. É um jogador preponderantemente mais de transições, de contra-ataque. É um jogador que temos procurado ajudar a entender
jogo de posições, ou seja, a ocupação do espaço, o timing dessa mesma ocupação, a interação com jogadores da mesma linha e de outros. Estamos a procurar com ele criar dinâmicas que lhe possam favorecer cada vez mais a movimentação que ele tem dentro daquilo que são os nossos princípios de jogo. Com certeza, no futuro é um outro jogador que vai tendo o seu espaço, mas é um jogador sobretudo de transição e é um jogador que nós queremos melhorá-lo para poder entender quando tem que acelerar, quando tem que combinar, ou seja, ser ainda mais completo. É um jogador que tem sido muito aberto, vai à nossa procura, procurar entender, quer crescer, quer ajudar, e é nisso que nós temos vindo a fazer. Bom, meus amigos, ontem eu particularmente achei que depois de determinado tempo, como o Rezende atuava com blocos de marcação muito recuados e inclusive compactos demais, ou seja, tinha muito pouco espaço entre as linhas, por isso que quando o De Arrascaeta entrou, como se movimenta mais, ele arrastava a marcação, o Flamengo teve um pouco mais de fluidez. Então, já que era assim ontem, apesar de que eu concordo, né, o Marinho realmente é um jogador de transição, o Marinho é um jogador de contra-ataque, se o Flamengo ontem não estava na situação de promover um contra-ataque. Viu? Então o Marinho é um jogador específico para determinada situação de jogo, e eu concordo, mas ontem eu achei que ele podia ter entrado, porque o Flamengo estava enfrentando muitos duelos e o Marinho, ele é muito forte fisicamente e rompedor também, então achei que ele pudesse ali atuar, sentir a falta dele ali nos minutos finais da partida. Mas tem uma coisa assim que me deixa muito confortável, é que a entrevista do Paulo, como eu tenho falado já há algum tempo para vocês, é uma entrevista didática. Você nota claramente que ele está fazendo um trabalho, ele responde a todas as perguntas, sempre mostrando qual é a dificuldade do jogador. E se você for parar para pensar, o Marinho realmente tem essas dificuldades, porque o Marinho não jogava assim. O Marinho jogou aqui no Brasil. E o Marinho pega a bola e corre com ela para o ataque driblando, e o jogo do Paulo não é esse. O jogo do Paulo é um jogo interativo com outros jogadores, de maneira muito apoiada. Então, como ele falou, precisa saber a hora que acelera, que desacelera. Ele disse: estou criando dinâmicas, ou seja, estou treinando meios para poder favorecer o jogo dele. Sinceramente, meus amigos, eu estou muito tranquilo, viu, com o trabalho que ele está fazendo aí. Eu não sei se vai ser frutífero no final do ano ou não, mas ele responde de maneira didática. Compare só aí, companheiro rubro-negro, você aí nesse carnaval, aí faz o seguinte, volta lá nos vídeos da Flá TV passados, do ano passado, dá uma comparadinha aí com as entrevistas que o cara dá, explicando as controvérsias, com as controvérsias que eram explicadas ou tentadas, ou com tentativas de explicação por parte do Ceni e do Renato Gaúcho. Dá uma comparada aí para você ver se você, o que você acha, porque não é só uma questão de interlocução, é uma questão de estar fazendo para poder melhorar. Compara aí que você vai ver que nós estamos num mundo muito mais feliz. Vai. Última pergunta do Fred Gomes, GE. Globo. Paulo, o que Braz e Spindel vem passando sobre reforços que você deseja? Há previsão a respeito disso? Sabe-se que o Flamengo tenta a contratação do goleiro Santos e de outros atletas. Bom, desde o princípio, desde Lisboa, quando nós nos reunimos várias vezes, eu, o Marcos e o Bruno, sabem perfeitamente quais eram as minhas ideias. Faltavam ainda em algumas delas poderem ser muito mais concretas depois de poder trabalhar mais diretamente. Mantiveram-se, claro, com algumas lesões procurámos uma ou outras soluções também, ou seja, é uma diretiva que sabe perfeitamente o que é que nós precisamos para os nossos objetivos, para alcançar os nossos objetivos. Estou super confiante que eles assim o farão. Daí o próprio tempo vai, porque esta questão de mercado tem muito a ver também com timings, com essa capacidade, mas eles sabem perfeitamente o que é que nós precisamos, o que é que a equipa precisa para alcançar todos esses objetivos, e estou super
focado no trabalho, porque tenho a certeza que assim eles vão fazer para nós continuarmos a melhorar. Obrigado, agradecendo. Bom, meus amigos, é o seguinte, essa última pergunta mostra claramente que ele já havia combinado, identificado que o Flamengo precisa de reforços. Ele não falou nada do goleiro Santos, ele não explicou isso. O que eu acabo gerando, para minha opinião, em relação a tudo isso, tem subsídios do que as pessoas me contam em alguns lugares, sabe? E o que eu acho é o seguinte: o companheiro Marcos Braz tentou por algumas vezes apresentar alguns jogadores ao Paulo Souza. O Paulo Souza está dizendo que não. É isso aí que está acontecendo, ou seja, ele está se opondo às tentativas do Marcos Braz de apresentar jogadores ali indicados por empresários, e o Paulo Souza está dizendo que não, viu? Inclusive essa história do Marinho, por exemplo, eu tenho certeza absoluta que não era um pedido do Paulo, porque olha só o trabalho que o Marinho está dando para ele. Ora, se ele está pedindo um determinado jogador, é porque ele já compreendeu que esse jogador tem as características do time que ele gosta. Porque quando você compara o time do Flamengo hoje, muito criador, com o time do Flamengo do ano passado, seja do Ceni ou do Renato, você vai entender que tem um trabalho que está sendo feito taticamente dentro do clube. Então, ele tem recebido aí algumas ofertas de jogadores e não está entubando isso. Ele tem que dizer o seguinte: peraí, eu tenho que aprovar isso aí. Ele não está aceitando, é isso que está acontecendo aí. E o companheiro já fez essa pergunta propositalmente, porque sabe disso. Meus amigos, nós estamos em boas mãos. Depende do torcedor cobrar, depende do torcedor dar um banho de vergonha na cara na equipe, que é a melhor que tem no Brasil e na América do Sul. Depende de você, companheiro torcedor. Se você ficar aí defendendo essas regalias que esses jogadores do Flamengo têm, ainda sentados em cima dos títulos de 2019, se você acompanhar esse tipo de pensamento e começar a criticar um cara que está querendo mudar e que está mostrando evolução, companheiro, o Flamengo vai chegar no final do ano de novo e vai perder. Gosto mesmo do cara sincero que chega lá e fala aquilo que tem que falar, inclusive quando critica o próprio trabalho também. Você, Fernando Gil, está passando pano para ele. Não estou passando pano para ele, não. Eu só não estou passando pano para o jogador. Eu só não estou passando pano para o jogador porque eu estou irritado com esse tipo de coisa. Sendo do Flamengo, meu amigo, não tem mais paciência. Torcedor rubro-negro que estava no Engenhão ontem não tem mais paciência com determinadas coisas, porque passou o ano todo passado sofrendo. Então não estou. Se você achar, Fernando Gil, você está passando pano para o Paulo Souza, não estou passando não, porque se você acha isso de mim, você está passando pano para jogador. Você é um desses caras aí que foi defender o Gabigol lá no Twitter, entendeu? E você tem todo o direito de fazer, não tem problema. Mas eu também tenho todo o direito de dizer que isso está errado. Meus amigos, então hoje, segunda-feira, muito obrigado a vocês. Amanhã eu vou gravar um outro vídeo e as atividades do canal vão ser normalizadas na quarta-feira de cinzas, quando nós vamos fazer um vídeo na quarta tarde e vamos fazer a nossa live às 10h30 da noite. Por enquanto, carnaval, vamos relaxar. Bom carnaval para vocês, meus amigos. Até amanhã com outro vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado, porque é a minha opinião mais sincera. Saudações rubro-negras a todos.